Eu nunca vou ser crente, eu não gosto de crente. No quartel, a minha fama se espalhou, porque cada grupo de recrutamento que entrava, eu como instrutor de educação física, eu fazia sempre questão de dizer assim: tem crente aqui no meio da tropa? Eu uso sempre esta expressão: os bichinhos inocentes pensavam que eu era crente. Aí se identificava, talvez dizia assim: ele vai ajudar a gente. Aí quando ele se identificava, dizia: vão comer o pão que o diabo amassou na minha mão. Eu persegui crente, eu maltratei crente, eu prendi crente, eu bati em crente. Só que no recrutamento de 88, uma tropa de 145 homens que estava entrando no 7º pelotão de polícia do exército, eu perguntei: tem crente aqui? E houve um silêncio como aqui está. Mas de repente o silêncio foi rompido por um grito: permissão para falar. E eu gritei: saia de forma e se apresente. Aquele rapaz saiu de forma, ficou na minha frente, juntou os cachos, bateu a mão na coxa e disse: eu sou o recruta Felipe, e quero lhe dizer que eu sou crente, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. E eu olhei para ele e disse assim: só tem você de crente? Ele disse: não, tem outros crentes aí no meio, mas estão com medo da tua fama. E eu disse: você não está com medo da minha fama? Ele disse: eu não. Ele disse: por quê? Porque eu sei a quem eu sirvo. Naquele dia eu disse: só você vai comer o pão que o diabo amassou. E ele disse: permissão para falar de novo. Eu disse: fala, Felipe. Ele disse: eu vou comer o pão que o diabo amassou na sua mão, mas me permita fazer um gesto. E Felipe simplesmente fez isso aqui. Ele ficou assim por cerca de alguns segundos. E eu olhei o recruta e disse: tá, ficou doido, soldado? Ele disse: não, senhor, olhe para o meu joelho, por favor. E eu olhei para o joelho dele. Ele disse: a partir de hoje o teu nome estará gravado como tatuagem nos meus joelhos, e eu estarei orando em cima de ti, para que o Deus que eu sirvo tenha um encontro contigo e mude a sua história de vida. E sabe o que eu disse a ele aquele dia? A oração de crente não pega em mim, porque eu tenho o corpo fechado por São Cosme e Damião. Eu não conhecia que a Bíblia diz lá em Apocalipse que ele tem a chave que abre qualquer porta, e a porta que ele abre, ainda que alguém tenha muita força, não consegue fechar. Eu persegui aquele moço enquanto eu pude, até que um dia eu fui convidado a acompanhar o general de brigada aqui em Natal, como segurança dele, a ir a Brasília com ele. Eu saí de casa de 4 da manhã, morava ali na rua da delegacia, e vim subindo até a Avenida Everaldo Breves, de frente aos blocos da aeronáutica, onde tinha uma parada de ônibus, e o ônibus passava de 4h15, e eu saí de casa de 4 horas. Mas quando eu vou chegando na parada, irmã Ivete, tem uma menina lá, de 7 anos de idade, chamada Ana Luísa, e a mãe dela. Quando eu entrei debaixo da marquise, estava chovendo, uma chuva fina. Lembro-me como se fosse hoje. A menina disse: mãe, este é o homem que eu sonhei. E de tanto ouvir Dalvanira dizer as coisas de crente, como Deus agia no meio dos crentes, o primeiro sentimento que desceu foi: esse negócio aí é de crente, quer ver a bomba? Fiquei do lado esquerdo da parada, elas duas do lado direito, eu aqui, olhando de rabo de olho, bem magrinho, pesava 76 quilos. De repente a mãe dizia assim: tem certeza que foi com ele que você sonhou? Ela disse: foi. E a mãe disse: vai lá que eu vou ficar aqui na intercessão. E aquela menina veio andando na minha direção, parou e disse: moço, bom dia. Eu me virei para ela, pequenininha, vestidinho de chita, chinelo havaiana. Ela disse: eu não lhe conheço. E eu disse: é verdade, mas o Deus que eu sirvo lhe conhece, e me mandou aqui lhe dar um recado. E eu olhei para ela e disse: você é crente? Ela disse: eu falei: eu não gosto de crente. Ela disse: eu não perguntei isso. Eu dei um passo para trás e falei: a cena pequena é atrevida, né? Ela riu, olhou para a mãe e disse: eu tenho um recado de Deus para você. E eu disse: eu não quero receber recado de Deus. Ela olhou para a mãe dela, aquele olhar que você pede socorro sem sair uma palavra da sua boca. A mãe dela entendeu, se levantou e disse: moço, bom dia. Essa menina que os teus olhos menosprezam tem 7 anos de idade.
O meu esposo é militar, que nem o senhor está de serviço hoje. Lá em casa somos eu, ela e um filho que ficou dormindo. Mas desde as 2 da manhã que esta menina acordou, foi ao meu quarto e disse: mãe, Deus me deu um sonho. E no sonho tinha um homem. E este homem vai estar de 4 horas da manhã na parada de ônibus de frente aos blocos da aeronáutica, na rua Everaldo Breves. E Deus mandou eu ir lá. E eu creio naquilo que Deus fala com a minha filha, porque ela foi batizada com o Espírito Santo desde os 5 anos de idade. Não custa nada o senhor ouvir ela. Eu disse: pode falar. A menina deu um passinho para frente, ajeitou o vestido, apontou o dedo para mim: Deus manda lhe dizer que vai lhe quebrar. E eu disse: como é que é? Você sabe quem eu sou? Ela disse: não. Eu falei: eu vou lhe dizer, sua atrevida. Eu sou faixa preta de taekwondo, judô e jiu-jitsu. Eu já fui segurança do Papa João Paulo II por 1 ano e meio. Eu fiz um curso de atirador de elite na SWAT dos Estados Unidos. Eu sou sniper brasileiro. Eu nunca apanhei de ninguém. Ela riu e disse assim: você pode ser o que você quer, mas quando meu Deus descer e lhe encontrar, Ele vai lhe quebrar. E sabe qual foi a minha resposta a ela? Duvido. Eu nunca apanhei de ninguém. Ela disse: vamos ver se Ele não vai lhe quebrar. Passei 15 dias em Brasília com aquilo na mente: Deus vai lhe quebrar, Deus vai lhe quebrar, Deus vai lhe quebrar. Voltei, Dalvanira preparou aquela janta. Eu sentado na mesa jantando, eu disse: nega, deixa eu lhe dizer uma coisa. Me encontrei com uma crentezinha baixinha, atrevida e magra. E não é que ela veio com uma história que Deus vai me quebrar. Quando eu disse isso, irmã Ivete, Dalvanira se levantou, me abraçou pelas costas, me deu um beijo na careca e disse: filho, aceite a Jesus. E eu disse: por quê? Porque eu cresci em cultos domésticos e eu ouvi sempre a irmã Julinha dizendo: Deus vela no cumprimento da sua palavra. Se Deus te escolheu como alvo, Ele vai lhe pegar um dia. E eu simplesmente tirei a mão de Dalvanira e disse: perdi a fome. E Deus que apareça. Parece que você não conhece mais o homem que tem dentro de casa. Só que 6 meses depois, lá está eu indo para o quartel. 4 horas da manhã eu começo a subir a rua. A 50 metros da parada eu paro e digo: não acredito. Quem está lá? Ana Luísa e a mãe dela. E eu disse: quer ver? Eu vou chegar lá, vai ser a mesma coisa. Ela vai se levantar, vai dizer: mãe, é este o homem. Mãe, eu tenho um recado para ele. Aí eu passei a minha mochila para a mão esquerda. Olhe para mim. Fechei a mão direita. Comecei a andar dizendo: eu nunca bati numa mulher. Mas hoje, se aquela menina se levantar e dizer que tem um recado, eu dou um cascudo nela. Se a mãe se meter a besta, pelo menos um empurrão eu dou. Olha a inércia, a minha loucura, sem conhecer as escrituras. São Cosme e Damião, vem comigo. Ô São Cosme e Damião, vem comigo. Porque se ela se levantar, eu pego ela. Mas quando eu fui chegando debaixo da marquise que eu entrei, Ana Luísa se levantou. Simplesmente gritou: mãe, o homem chegou. E já veio andando na minha direção. Parou na minha frente, estendeu a mãozinha esquerda e segurou no colarinho da minha farda e me puxou. Eu desse tamanho me curvei e com a ponta do dedinho da mão direita ela passou aqui no meu nariz e começou a perguntar assim: quem é você? Você está pensando que é o que nesta terra, se não um pó em cinza diante do Deus que eu sirvo? Ela me soltou, deu 2 tapinhas e disse assim: me respeite. Pensas tu que o meu Deus não viu tu parar lá embaixo e olhar aqui para cima e chamar esses 2 demônios para lhe acompanhar, dizendo: se eu me levantasse ia me dar um cascudo, agora desce, tu é homem? Lá Exurimandagaia. Eu olhei para ela, parei e disse: eu tocar em você, o que acontece? Ela disse: lembra que há 6 meses atrás eu estive aqui e eu lhe disse que Deus vai lhe quebrar? Eu disse: se você tocar em mim, o meu Deus muda de opinião. Eu disse: por quê? Ela disse: porque eu sou cidadão do céu.
lavada e remida pelo sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. E se você tocar em mim, você estará tocando na menina dos olhos de Deus. Aí eu abaixei a bola, abaixei o tom de voz e perguntei: qual é o recado? E ela disse: Deus manda dizer que antes que esta tarde termine, Ele vai lhe quebrar. E você vai ter que reconhecer quem lhe quebrou. Você sabe o que é ser provado? Eu fui aquele dia. Cheguei no quartel, fui convidado a fazer a pista de PPM. Quem aqui foi militar no TAF? Nós temos uma pista de obstáculos que o penúltimo obstáculo é uma escada de 7,5 metros a 8 metros de altura, conforme o quartel. Uma escada que você sobe na sua normalidade, passa a perna, desce 2, 3 degraus e pula do meio dela para baixo. Mas eu sempre fui doido. Sempre subia, passava a perna e pulava lá de cima e sempre deu certo. Mas naquele dia, quando eu subi, que eu passei a perna, é para quem crê, eu vi uma mão aparecer. E essa mão só encostou em mim. E eu caí de 7,5 metros de altura com as costas no chão. Apaguei. Acordei de 4:30 da tarde, no 7º HGUR de Natal, com Dalvanira do lado, meu pai, minha mãe, o coronel Santos Filhos, que era o comandante do 7º Batalhão de Infantaria Motorizada, meu tio, irmão da minha mãe, Capitão Ferra, que era ortopedista e neurocirurgião do exército na época. E depois de meia hora de acordado, eu lembro que o meu pai disse: pode falar, ele é forte. E o capitão olhou para mim e disse assim: Robson, você caiu e quebrou a coluna em 3 partes. E nunca mais você vai andar. E eu comecei a chorar pela primeira vez como homem. Mamãe, que nunca tinha me visto chorar, minha esposa, chegaram para mim: você está chorando por quê? Eu disse: Dal, lembra da menina que eu disse que se encontrou comigo? E que ela disse que Deus ia me quebrar? Ela disse: lembro, pois eu me encontrei com ela hoje de manhã de novo. E ela disse que antes que esta tarde terminasse, Deus ia me quebrar. E que eu ia ter que reconhecer quem me quebrou. E eu chorava e soluçava, olhava para o céu e disse: Deus, tu me quebrou. Só que aí o efeito surgiu ao contrário, e diziam: vamos aceitar Jesus. Eu agora perguntava: que Deus é esse que diz que nos ama e tem que nos quebrar? Não, mas Deus é amor. Que amor é esse? Que tem que ferir, que tem que quebrar, que tem que maltratar. Meus sonhos foram frustrados, o trauma desceu. Para piorar a situação, um dia de domingo, Dalvanira não foi me visitar. E pense numa coisa ruim, aprenda isso: é dia de domingo para quem tem família no hospital sem receber visita. É um abandono. Você vê todo mundo com visita e você lá sem ninguém para conversar. Dalvanira não foi, eu disse: pronto. Até a mulher que eu escolhi me abandonou. Mas na segunda-feira, logo de manhã, por ser segurança do general, nós tínhamos alguns privilégios. Entra a Dalvanira na enfermaria e atrás dela a irmã Francineuda Queiroz, o irmão Canidé Queiroz e o pastor Raimundo João de Santana. Dalvanira entrou com aquela turma de gente e disse: amor, eu não vim lhe visitar ontem, porque estava vendo um trabalho da UMADEP em Parnamirim, e eu me reconciliei com Deus. Ela disse: está vendo aqui o pastor Raimundo? No meio do povo que aceitou a Jesus, ele desceu do púlpito. Eu fui a única jovem casada que ele abraçou, e no abraço que ele me deu, ele disse: moça, não te preocupa, porque eu quebrei o teu esposo, mas no tempo certo darei uma coluna nova a ele e farei ele andar o Brasil, dizendo que eu sou. No final do abraço ele disse: eu quero conhecer o teu marido.
Pastor Santana naquela manhã pregou para mim com tanta veracidade, que a última palavra dele, a minha irmã Ivete, foi: Deus quer lhe dar uma coluna nova. Aí eu raciocinei, rapaz, se ele disse que ia me quebrar, quebrou. Se ele está dizendo que vai me dar uma coluna, vai dar. Então eu aceito ele. Quando ele me der a coluna, eu volto a fazer o que eu fazia. Eu quero aceitar Jesus. Pastor Santana orou, e a última coisa que foi frisada pelo irmão Canidé e a irmã Francineuda foi: Deus quer ter intimidade contigo. Você pode olhar para alguém e dizer isto: Deus quer ter intimidade contigo. Deus quer ter intimidade com você, moço. Aí eu perguntei: como é que se tem intimidade com Ele? E o pastor Santana disse: lendo a Bíblia. Porque lendo ela, você verá a boca de Deus aberta falando contigo. Segundo, ore a Ele. E eu disse: o que é oração? Ele disse: é conversar como eu estou conversando com você. Aí eu disse: é coisa de doido. Porque conversar com o Senhor, tudo bem, eu estou vendo, mas como é que eu vou conversar com alguém que eu não vejo? Ele disse: converse e veja se Ele não vai falar com você. Só que aí eles foram embora, e eu termino aqui. 6 horas da noite, irmã Ivete, dentro da enfermaria, eu disse: esses crentes são parada. Diz que para mim